KNR11 e VISC11 não param de cair, oportunidade ou risco? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia e você vai entender por que o VISC11 está caindo, por que o KNR11 está caindo, entender se isso aqui é uma oportunidade ou um risco. Só que eu já adianto para você que um desses dois fundos pode ser uma cilada. Então fica comigo até o final do vídeo. Além de eu mostrar para você o porquê esses fundos estão caindo, no final a gente vai fazer junto aqui o preço teto desses fundos para você entender qual seria o valor justo para você pagar na cota de cada um desses fundos. Nos últimos 5 dias, VISC11 tem caído aí 1,19, nos últimos 30 dias 2,54, nos últimos 6 meses 9,18 e em 2024 10,26. Eu já fiz vídeo aqui detalhando logo quando o VISC começou a cair, posso até deixar no card aí para você, porque não é de hoje que o VISC tá caindo, né? A gente vê que o fundo ele tá indo ladeira abaixo e muita gente não sabe mais o que fazer, porque de um lado você tem alguns bons fundos de shoppings que estão se valorizando, que estão ganhando cotistas, e o VISC11, que é um fundo aí muito bacana, que muita gente gosta de ter na carteira, caindo 10% em 2024. E a gente já sabe, né, cara? Uma ação cair 10%, o Bitcoin cair 10% é uma coisa. Fundo imobiliário que está lastreado em imóveis cair 10%, com certeza tem alguma coisa que a gente ainda não sabe. Então vamos analisar aqui para ver se essa queda é uma queda que realmente tem fundamento ou se é só o mercado emocionado deixando esse fundo com mais oportunidade. O KNR11 está indo pelo mesmo caminho, né? Nos últimos 5 dias caiu 1,81, nos últimos 30 dias caiu 3,45, nos últimos 6 meses 8,93 e em 2024 9,19. Então o que está acontecendo com o VISC11 e com o KNR11? Vamos entender aqui na prática de forma bem objetiva. Já adianto para vocês que o VISC11 está caindo exatamente por esse motivo. Olha só, VISC anuncia menor dividendo em 15 meses. Então ele vinha pagando lá R$1, todo mundo tranquilo com o VISC. A hora que ele bateu ali 85 centavos, pagou 85 de novo e depois pagou 83 agora em agosto, todo mundo já se desesperou e é aí que muita gente vende as cotas, porque tem gente que entra no fundo sem entender o fundamento e sem entender o porquê o fundo paga R$1. A hora que o fundo diminui, as pessoas já acreditam que não vale mais a pena, já vende o fundo e migra para um fundo que está pagando um rendimento maior. Certo ou errado, não tem uma justificativa. O importante é você saber o que você está fazendo e o porquê você está comprando e o porquê você está vendendo. Até por isso já fica aí o meu aviso para você. Para o que você está fazendo agora, pega seu celular e escaneia o QR Code que deve estar aqui ou desse lado para você participar junto comigo da aula ao vivo que eu vou fazer no dia 23, agora às 8 horas da noite. Cara, eu vou fazer uma aula onde eu vou mostrar para você os fundamentos que você precisa entender para você ganhar dinheiro com fundos imobiliários e não perder mais a oportunidade de realmente ganhar dinheiro nesse segmento. Então, escaneie aqui para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou fazer uma aula, cara, que eu vou entregar muito conteúdo para você e depois vou abrir a terceira turma do Renda com FI, que é onde você aprende junto comigo tudo sobre fundos imobiliários. Então, escaneie aí para você não ficar de fora. Voltando aqui pro VISC11. O VISC11, ele já tinha soltado isso aqui no relatório, mostrando que em algum momento ele ia parar de pagar aquele rendimento recorrente. Então não foi do nada que o fundo deixou de pagar R$1 e agora tem um problema muito grave e ele voltou a pagar 80 centavos. Olha o que saiu aqui no último relatório dele de agosto. A estimativa de rendimentos do fundo é de uma distribuição entre 80 centavos e R$1 até dezembro de 2024. Então, aqui embaixo, ele tinha um guidance de projeção que ficava beirando ali R$1, só que depois ele diminuiu o guidance para 80 centavos e agora pagou 83. Então, isso preocupa muita gente, porque muita gente que não leu o relatório acredita que o fundo deixou de pagar 20 centavos porque ele está com algum problema, é melhor vender logo antes que perca dinheiro. Só que olha aqui, conforme divulgado no prospecto da 10ª emissão do fundo, em função do cronograma de recebimento das parcelas das vendas realizadas em 2023, era esperado uma redução do resultado não recorrente do fundo em relação ao primeiro semestre de 2024, quando foi recebida a parcela de maior valor. Então lá atrás o VISC vendeu alguns imóveis, ele foi recebendo esse valor mensalmente, só que esse valor não é um valor recorrente. E agora que acabou o valor que ele tem que receber, ele diminuiu o rendimento. Como a gente tem uma Selic ainda em 2 dígitos, o fundo não está gerando um valor recorrente que seja superior aos 80 centavos por cota. Aqui no relatório eles explicam isso aqui logo nas primeiras linhas. Ó. Em agosto, a distribuição de rendimentos anunciada foi de 83 centavos por cota, enquanto o resultado gerado foi de 70 centavos por cota. Após a distribuição, o fundo ainda conta com o resultado acumulado não distribuído de 63 centavos por cota, que pode ser utilizado aí em futuras distribuições. Então, se você é cotista, só por esse fator, não precisa ficar desesperado. Já era esperado que o VISC ia pagar um rendimento menor, porque aquele resultado de R$1 que ele estava distribuindo era um resultado não recorrente. Só que pra gente não ficar passando a mão só na cabeça aqui do fundo e também achar que tá tudo tranquilo,
tranquilo, a gente tem que olhar para quem? Para a concorrência, para os outros fundos de shoppings que também estão se valorizando. O XPML11 aumentou o patrimônio em quase 8% após a reavaliação patrimonial. Então, de um lado você tem o VISC diminuindo os rendimentos, muitos cotistas ali não acreditando muito no fundo, muita gente que entrou no fundo porque ele estava pagando R$1 agora saindo porque ele diminuiu por 80 centavos e não tem nenhuma notícia muito absurda assim, ou reavaliação de patrimônio, alguma coisa que brilhe o olho do cotista para ele continuar no fundo. Só que aí a pessoa começa a olhar para a grama do vizinho e encontra quem? O XPML11, aumentando o patrimônio, aumentando ali a valorização dos seus imóveis. Em julho, teve um faturamento milionário de mais de 61 milhões, então foi um resultado extremamente positivo. Então muita gente olha só para o rendimento que o fundo está pagando, não olha para a qualidade dos imóveis, e se a grama do vizinho parece um pouco mais verde, a pessoa pega, vende as cotas e compra outros fundos imobiliários. Não estou falando que tem nada de errado nisso, tá? Você não precisa ter fundo de estimação. Só que é nesses momentos que podem morar as melhores oportunidades, e é isso que a gente vai dar uma olhadinha depois no relatório para ver se isso aqui realmente é uma oportunidade ou um risco. A gente tem aqui um dos principais fatores também que vem contribuindo aí com a queda dos fundos imobiliários de tijolo, que é a taxa Selic. Cara, todo mundo já tá sabendo. Provavelmente agora na reunião do Copom do mês de setembro, dia 17 e 18, a gente pode ter a Selic subindo novamente, o que é péssimo pro Brasil, é péssimo para a economia. E agora no último boletim Focus, eles já soltaram aqui que a projeção é de uma Selic no final de 2025 em 11,25 e lá no final de 2025 em 10,25. Então, toda aquela história que a gente estava conversando, esperando uma taxa Selic menor, pode ir por água abaixo e a gente pode terminar o ano subindo a taxa de juros, cara. Isso aqui realmente impacta e muito o segmento imobiliário, porque o segmento de infraestrutura depende de capital. Então, se você tem uma taxa de juros mais alta, primeiro que já fica mais difícil você pegar dinheiro emprestado nos bancos, segundo que a maioria das pessoas pensam 2, 3 vezes antes de entrar no financiamento ou de investir em imóveis, em construção, em prédios, apartamentos, enfim. As pessoas preferem deixar o dinheiro ali na renda fixa, ganhando uma rentabilidade de 1% ao mês, ao invés de comprar um imóvel, construir ou fazer algo diferente. O Bank of America também soltou um documento onde eles estão projetando a taxa Selic em 2025 em 12%. Então, muita gente fala assim, todos esses comentários sobre a taxa de juros são só comentários da extrema direita tentando derrubar a política brasileira, e eu acredito que nada disso está acontecendo, a economia está fluindo e tudo mais. Gente, isso aqui não é uma casa de análise aqui no Brasil com viés político que está fazendo uma pesquisa. É o Bank of America que está soltando um estudo sobre a relação da taxa de juros do nosso país. E eles já estão projetando a taxa de juros aí para 2025 em 12%. Certo ou errado? É uma expectativa que a gente está vendo aqui no Brasil, onde a inflação está subindo, a dívida do governo está ficando cada vez mais cara, o governo pegando dinheiro. Por mais que a gente tenha um crescimento pequeno, a dívida pública está subindo bastante. Então, passando pente fino aqui no VISC para entender se é uma oportunidade ou um risco, analisando aqui o relatório, o VISC começou lá em 2014, quem faz a gestão é a Vinci. O fundo gerou um resultado de 70 centavos, como eu já comentei com vocês, pagou 83, então pegou um pouquinho do caixa, continuou com um resultado acumulado ali para futuras distribuições de 63 centavos, só que ele teve um crescimento de 3% no NOI comparado com 2023. Então o NOI é o resultado operacional líquido, né? O fundo, ele é detentor ali de várias participações em grandes shoppings. Se o NOI cresceu, quer dizer que o resultado operacional desses shoppings também vem crescendo. Isso aí é muito bom porque é o que realmente retorna de resultado para o fundo no final das contas. Um dos problemas que o VISC tem enfrentado recentemente não é algo absurdo, mas a vacância do fundo passou aí de 6%, foi o maior nível em 2024, então é um ponto para ficar de olho. Porém, as vendas nas mesmas lojas teve um crescimento de 5,9%. Então, a gente tem ali uma sazonalidade nesse período de setembro, outubro, onde muita gente deixa de consumir para comprar as coisas no final do ano, mas mesmo assim, as vendas nas mesmas lojas tiveram um resultado positivo aí com crescimento de 5,9%. A inadimplência líquida do mês de julho foi de menos 0,7%, então teve uma redução aí de 4,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, isso daí é muito bom. E os descontos atingiram 2,1% do faturamento total do portfólio, uma redução de 0,2 percentual em relação ao mesmo mês do ano anterior. Isso aqui eu explico bem mais detalhado para você dentro do Renda com FII, mas aqui a gente está analisando o quê? O fundo, ele compra shoppings e eles precisam demonstrar o resultado operacional líquido ali de todos os imóveis. Aqui, quando a gente vê que o NOI cresceu, que as vendas nas mesmas lojas cresceram, que a inadimplência caiu e os descontos também foram menores, a gente entende que esses imóveis estão gerando cada vez mais receita, ou seja, estão tendo um resultado operacional líquido menor. E os fundos de shoppings, eles sempre estão fazendo as comparações
com os mesmos períodos do ano anterior para entender qual é a diferença entre um ano ou outro, ou um mês e outro. O que muita gente fica preocupada com o VISC11, principalmente com fundos da Vinci, né, é a questão da alavancagem, mas o VISC11 tem uma alavancagem de apenas 14%, sendo que a dívida mais alta do fundo aqui é uma dívida atrelada a IPCA mais 6,25, então tá tranquilo para o fundo pagar. O fundo tem muitos imóveis em diferentes localizações, né, é um fundo bem distribuído aí na região nacional, cara, tem aí Minas, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, cara, é um fundo que tem bons imóveis em todo o território nacional. Então fica comigo aí até o final do vídeo, que já já a gente vai fazer junto aqui o preço teto do VISC11 para você entender qual seria o preço teto para você pagar. Falando aqui agora do KNR11, cara, o que assustou muita gente foi ontem, né, segunda-feira, mas o fundo já vem caindo aqui bastante, ó. Se a gente pegar aqui na sexta-feira foi que começou a queda, né, sexta-feira dia 6 de setembro, a gente pega aqui, ele já teve uma queda de 2,27, mas ele chegou a bater aqui 2,69. Então muita gente assustou e a gente vai dar uma olhadinha no relatório aqui para ver o que está acontecendo com o fundo. O KNR11 é um fundo híbrido da Kinea, começou em 2010 e o último fato relevante que ele soltou aqui foi que ele concluiu a aquisição de 57% da Torre Cristal, do prédio que eles têm ali, o Rocha Verá Corporate Tower. Um dos pontos que realmente foram relevantes nesse último relatório é que a vacância física subiu um pouquinho para 2,82, a vacância financeira diminuiu para 6,20. Então, por mais que aumentou a vacância física, diminuiu a financeira, isso daí é muito bom. E o último rendimento por cota dele foi de R$1. O que eu quero comentar mesmo com vocês aqui é esse ponto. O portfólio do fundo, ele tem 21 imóveis, sendo 13 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Então, a maior fatia do KNR11 está em escritórios comerciais. E já que a gente tem a possibilidade de uma taxa Selic aumentando agora na próxima reunião, cara, o segmento de escritórios é um dos segmentos que mais sofre com o aumento da taxa de juros. Porque se você aumenta os juros, várias empresas param de investir nos times, na gestão, em escritórios e, consequentemente, o segmento de lajes corporativas é um segmento que é bem penalizado, juntamente ali com o segmento do varejo. Aqui vocês conseguem ver que 13% da vacância física vem dos escritórios comerciais, somente 0,22% vem dos centros logísticos, né? Porque quando uma empresa fecha um contrato em um centro logístico, ela quer ficar lá por muito tempo, porque senão dá muita dor de cabeça para sair daquele lugar e para outro. Até porque um centro logístico, ele tá ali numa região muito estratégica para aquela empresa. Então, geralmente, os contratos são mais longos. Agora, escritórios comerciais, geralmente você tem contratos menores e você tem uma rotatividade muito maior. Por isso, a vacância física também é mais alta nesse tipo de imóvel, principalmente com uma Selic mais alta. E também a vacância financeira, 13,42. O fundo é um fundo bem grande, tem mais de 140 inquilinos e o fundo tem aí uma ABL que cobre mais de 721 mil metros quadrados. Então, realmente é um fundo muito grande, focado ali em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. O portfólio do KNR11 é um portfólio bacana, eu gosto bastante, e o que realmente está pesando no fundo nessa questão é mais essa questão da vacância física e financeira. Por mais que o fundo tenha melhorado isso, cara, se a Selic subir, o fundo é um fundo de 60% escritório, 40% logístico. Então ele é quase um fundo de lajes corporativas. E os fundos de lajes corporativas têm sofrido e vão sofrer um pouco mais enquanto a taxa de juros estiver mais alta. Muita gente me perguntou também se o problema do fundo era alavancagem. Não é alavancagem. A alavancagem do KNR11 está tranquila, apenas de 7,71%. Só que o fundo pagou 0,67% de yield no último rendimento. Então isso sim pode afastar alguns investidores do fundo, porque de um lado, se a Selic subir, os fundos de papel pagam mais, então muita gente migra tanto para renda fixa quanto para fundos de papel. Como de outro lado, você também tem vários fundos aí de tijolo, pagando 0,80, 0,85, 0,90. Então você tem muitos fundos que estão pagando um bom rendimento. Só que um dos pontos que a maioria das pessoas acabam não vendo é que no final das contas você está comprando um portfólio de imóveis. Então o KNR11 está no mercado desde 2010. Então é um fundo ali que ele já tem um bom histórico e já dá para acompanhar ele um pouco mais de tempo. Nos últimos 5 anos, ele vem aumentando seus rendimentos. Por mais que não esteja pagando um absurdo, esse rendimento de 0,65 foi um dos maiores rendimentos que ele pagou aqui nos últimos 12 meses, porque lá em 2023, no mês 8, ele estava pagando 0,59. E a gente pode notar aqui que ele vinha pagando aqui 95 centavos, ele pagou um não recorrente aqui de 1,51, mas ele vinha pagando 95 centavos, agora ele subiu para R$1 de rendimento. Resumindo a questão do KNR11, sinceramente, o fundo ele está caindo muito porque o fundo é basicamente um fundo de escritórios. A maior fatia dele é de escritórios comerciais. Assim que a maioria dos cotistas percebe que o fundo está pagando um rendimento
rendimento menor em relação, às vezes, a outros pares do mesmo segmento, ou começa a identificar que a Selic vai subir, esse fundo vai ficar por muito tempo andando de lado, muita gente vende as cotas, compra o fundo de papel ou renda fixa ou até mesmo fundos de tijolos mais baratos que estão com melhores oportunidades. É dessa forma que eu vejo a queda do KNR11, porque não encontro nenhum problema grave no fundo e também nem algo preocupante. Agora, sem ficar em cima do muro, vamos fazer o preço teto desses fundos aqui, você vai entender o porquê, na minha opinião, existe uma linha muito tênue ali entre você comprar barato e comprar caro, mesmo se o fundo está descontado. O KNR11, se a gente pegar o último dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses e comparar com o IPCA 2045, que enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui tá em 6,22%, adicionando um prêmio de risco de 2%, o preço ideal seria de R$ 145,99. Então, comprando a R$ 149,56, a gente não teria margem de segurança nenhuma, porque em relação ao dividendo que o fundo pagou nos últimos 12 meses, ele ainda está caro. Eu sei que você pode olhar aqui, por exemplo, no relatório, e você olhar aqui, cara, a cota patrimonial dele tá 161,65. E realmente, o patrimônio do fundo em relação aos imóveis tá em 161,65. Porém, como ele é um fundo de lajes, ele vem pagando um rendimento bem pequeno, e aqui a gente está comparando o rendimento dos dividendos que ele pagou nos últimos 12 meses, o ideal seria você pagar abaixo de R$ 145 para você comprar realmente no preço justo em relação ao valor do dividendo que ele vem pagando. Só que você poderia falar para mim, mas Lucas, o fundo é bom, cara, tem muitos inquilinos, tem uma gestão que já se provou no tempo, é um fundo bem mais conservador, é um fundo mais antigo da bolsa de 2010, então ao invés de colocar um prêmio de risco, eu aceitaria colocar ali 1,5%. Então se a gente colocasse aqui 1,5%, a gente teria aqui, comprando a R$ 149,56, uma margem de segurança de aproximadamente aqui 4%. Mas na minha opinião, vendo hoje o mercado, o cenário e uma possível alta da taxa Selic, eu manteria aqui o prêmio de 2% e para mim só compensaria comprar o fundo abaixo de R$ 140. Só que lembrando, gente, isso aqui é algo totalmente pessoal. Eu tô comparando aqui com o IPCA 2045, pagando IPCA mais 6,22. Então, se hoje eu fosse fazer um aporte e fosse escolher o KNR11, na minha opinião, só valeria a pena comprar abaixo de R$ 140. Mas você pode fazer o seu preço teto, comentar aqui o que você acha disso. Só vou voltar aos aportes abaixo de R$ 140, que daí eu acredito que compensa ficar mais atrativo. Mas a uma taxa de prêmio de 1,5%, pode ser que seja atrativo para você também, que às vezes já está com um preço mais alto e queira abaixar um pouco o seu preço médio. Agora, em relação ao VISC11, vou ser sincero com vocês, eu vejo como uma oportunidade. É lógico que isso aqui não é uma indicação para você sair comprando, mas fazendo a análise prévia do fundo, eu não vejo nenhum problema na estrutura do fundo. A alavancagem do fundo também não é um problema, mesmo sendo um fundo da Vinci. O fundo está muito barato porque em relação a outros fundos de shoppings, ele também não tem se movimentado tanto e o valor patrimonial do fundo, na minha opinião, é interessante em relação ao preço que ele está sendo negociado hoje. Até se a gente pegar aqui no relatório, o valor patrimonial dele na última reavaliação foi de 126,72 e hoje ele está sendo negociado a 110. Então, até pelo VP do fundo, na minha opinião, já significaria uma oportunidade. E fazendo o preço teto dele aqui, comparando com o IPCA 2045, o meu preço teto seria aqui 139,29, comprando a 110, teria uma margem de segurança aqui de 26,47%. Agora sai de cima do muro e comenta aqui a sua opinião. Você tem KNR11, tem VISC11 na sua carteira? Sim ou não? Na sua opinião, já está na hora de aportar ou você está esperando um pouco mais, acha que a Selic vai cair e esses fundos podem ficar ainda mais baratos? Comenta aí, não esquece de se inscrever no canal e escanear o QR Code aqui em cima para você participar junto comigo da aula A Última Chamada dos Fundos Imobiliários, dia 23 ao vivo aqui no YouTube. Tchau, agora até o próximo vídeo e tamo junto!